Todo mundo afinado? Vamos então dar continuidade a esse pensamento, estabelecendo alguns valores específicos dentro da estrutura gramatical. Quais são eles inicialmente? Primeira concepção, primeiro pensamento. Dentro de tudo aquilo que nós vimos, nós temos de estabelecer que a palavra de maior valor dentro da língua portuguesa é o substantivo. A gente tem que entender que o substantivo manda em todas as palavras e não obedece a nenhuma delas. Abaixo dele quem vem é o verbo. O verbo obedece ao substantivo, ele tem complementos ligados a ele. E todo o resto, a partir dali, ou se submete a esses dois, ou então são termos mortos. Então, qual é a concepção lógica dos conceitos e da hierarquia gramatical? A quem manda, a quem obedece e ao resto. Substantivo, verbo, as demais palavras, sintaticamente sujeito, verbo e complementos. Tá? Então, essa estrutura, ela se constrói de forma que você vai poder passar a compreender, como sempre em qualquer texto, em qualquer estrutura, a informação principal está concentrada na palavra de maior valor, que é o substantivo. Por mais que você tenha uma ação sendo representada, você tem alguém agindo. Por mais que você descreva um objeto, esse objeto é um substantivo. Tá? Por mais que você defenda uma ideia, a ideia é um substantivo. Então vejam, em todas as categorias de estrutura de texto, sempre o substantivo é um elemento determinante. Então, não se esquecendo disso, vamos ver agora, aqui nessa frase, como que a gente estabelece essas relações de hierarquia e de valor. Acompanhe comigo aqui. Nessa nossa frase, eu trago aqui para vocês. Aqueles dois velhos soldadinhos de chumbo eram da antiguidade. Se eu perguntar a você de quem que nós estamos falando, você vai responder imediatamente, né? Deixa eu achar aqui a minha caneta, que são os soldadinhos. Muito bem. É deles que nós falamos. O que nós sabemos? Que os soldadinhos são velhos, que os soldadinhos são dois, que os soldadinhos são aqueles soldadinhos, que eles são de chumbo, não é verdade? Olha aqui a nosso termo preposicionado, não é assim? Eu poderia substituir essa expressão de chumbo pelo seu equivalente, que seria plúmbeos, não é assim? Só que não é apropriado, por quê? Porque é um termo científico, é um termo de metalurgia da química que não cabe para eu poder trabalhar com um soldadinho, que é um brinquedo de criança. Tá? Nós temos o seguinte, quem que era da antiguidade? Eram os soldadinhos também, tá? Então você percebe que as palavras giram em torno dessa estrutura. O que você vai perceber é que esses termos preposicionados não sofrerão alteração nenhuma. Fala, mas e o verbo que está aqui, ó, essa palavrinha, ele também não se liga? A grande diferença é que quando eu trabalho com o verbo, eu não trabalho com o substantivo, eu trabalho com o sujeito. A relação dele é sintática e não morfológica, como nós vamos ver. Para a gente testar tudo isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar a cor da minha caneta e vou modificar essa palavra que está aqui, soldadinho, e vou transformá-la em bonequinhas. Vou passá-la para o feminino. O que será que vai acontecer com as palavras que estão ligadas? Vamos vendo? Aqui onde eu tenho aqueles, eu terei aquelas. Se aqui em cima eu tivesse as bonequinhas, aqui eu teria os, né? Ou seja, lá eu teria, na verdade, os soldadinhos, e aqui embaixo, né? Inverti. E aqui nós teríamos as bonequinhas. De dois, nós teríamos duas. De velhos, nós teríamos velhas. O de chumbo não mudaria, mas se fosse a palavra plúmbio, certamente nós teríamos plúmbias. Tá certo? Então, de chumbo continua. O verbo também não mudaria, porque ele só vai mudar se, por exemplo, eu tivesse no singular. Aí eu teria mudança. Aqueles viraria aquele, os viraria o dois desapareceria, velhos viraria velho, e o meu verbo, que está aqui, ele iria para o singular. Tá bom? Então, na verdade, a relação que o verbo sofre na sua conexão com o sujeito é
uma de concordância em número e pessoa, e não em gênero masculino e feminino. Tá bom? Então ele continuaria, porque como o meu substantivo, que é o núcleo do meu sujeito, como nós vimos, né? Vejam, a palavra mais importante é o núcleo. O que acontece? Ela se mantém, e o meu termo preposicionado não muda de gênero. O meu verbo continua no plural, e a minha expressão da antiguidade também não muda, porque é um termo preposicionado. Quem sofreu algum tipo de alteração nesse momento? Vamos ver? Então vamos lá. O meu artigo, que era os, virou as. O meu pronome. O meu numeral. O meu adjetivo. Nós sabemos que bonequinhas é substantivo, já que é a palavra mais importante. Nós temos de preposição. Chumbo, substantivo. Né? Vamos aproveitar aqui, o substantivo. E esse conjunto forma algo importante, que é uma locução. No nosso caso, uma locução adjetiva. O que é uma locução? Todo termo, todo conjunto de palavras que representam uma palavra só, tá? Aqui no nosso caso, por exemplo, ele está representando a palavra plúmbio, né? De chumbo representa plúmbio ou plúmbias aqui embaixo. É uma locução. É como se eu falasse mais para poder dizer o que talvez uma palavra sozinha não consiga, ou então que eu não tenho uma palavra para isso daí, que não acho tão apropriado, ou então, por uma questão de contexto, como nós vimos, ao invés de falar de soldadinhos plúmbios, o que levaria uma criança a não entender nada, nós chamamos de soldadinho de chumbo, e ela entende perfeitamente, tá? O eram é o nosso verbo. O da é uma preposição, mais um artigo. Antiguidade é um substantivo. E nós temos aqui outra locução. Certo? Falou assim, o que a gente pode perceber dentro dessa relação que nós tivemos? Vamos lá. Então vamos entender bem. O que nós percebemos é que quando o meu substantivo sofre uma mudança ou de gênero ou de número, ou seja, masculino, feminino, plural e singular, quem vai acompanhá-lo? O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, são os que vão estabelecer essa relação. Então, artigo, pronome, numeral, adjetivo. Quando nós falamos do verbo, vamos lá, vamos entender, quando nós falamos do verbo, o verbo só mudará estabelecendo relação sintática, né? Ou seja, ele só vai mudar estabelecendo uma relação sintática com o sujeito. Então, por enquanto, como nós estamos vendo, é morfologia, vamos deixar o verbo para mais tarde. Então, o que nós temos para construir a partir disso? Veja aqui comigo. Nós podemos dividir em dois campos diferentes essa nossa percepção. Quem está acima da linha amarela e quem está embaixo da linha amarela. Quem está em cima são palavras variáveis. Palavras variáveis. Ou seja, o que significa? Elas têm flexão, masculino, feminino, plural e singular, e as de baixo não. Quem são? Vejam, como nós falamos, eu tenho aqui o meu substantivo e ele se liga ao artigo, ao adjetivo, ao numeral e o pronome. Essa relação estabelecida nós chamamos de concordância nominal, ou seja, toda vez que o nosso substantivo estabelecer uma relação com esses elementos aqui, o 2, o 3, o 4 e o 5, estes elementos entrarão em concordância com o nosso substantivo, ou seja, eles vão obedecer ao substantivo. Por outro lado, esse nosso substantivo pode ser o quê? O núcleo do nosso sujeito. Dessa maneira, ele estabelece uma relação com o verbo. Sempre que o meu substantivo, em função de sujeito, estabelecer uma relação com o verbo, que nós temos é concordância verbal. Entendido? Essas são as palavras que flexionam. As palavras que estão acima da linha são aquelas que têm masculino, feminino, plural e singular, e como no verbo, nós temos o quê? Plural e singular, e temos o quê?
pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, mas são palavras que são variáveis, elas sofrem uma flexão. As demais aqui embaixo são invariáveis, ou seja, você nunca vai flexionar uma preposição, nunca vai flexionar uma conjunção, nunca vai flexionar um advérbio e nem uma interjeição. A grande dificuldade de muita gente, vejam só onde que ela vive. Ela vive aqui, ó, entre diferenciar um adjetivo de um advérbio. E aí eu digo para vocês, como é que a gente faz para diferenciar um elemento do outro? É simples, como nós vimos no slide anterior. Você simplesmente flexiona tudo. O que você sabe? Que ao colocar o substantivo no plural, quem está ligado a ele vai flexionar. Quem não se liga a ele, não flexiona. Então imagine que eu pegasse e fizesse assim para constatar toda essa estrutura. Eu venho e digo assim, ó, de uma maneira bastante simples. O homem é alto e o homem fala alto. Se eu puser as duas frases no plural, o que nós teremos? Vamos escrever com outra cor. Eu diria que, na primeira, o homem, os homens são altos, e na segunda, os homens falam alto. Olha só a diferença entre essas duas palavras, que são extremamente semelhantes ali dentro da primeira estrutura. Se essa daqui flexionou, ela tem que estar o quê? Presente nesse grupo. Essa que não flexionou está presente nesse grupo. E agora? Então, primeiro passo, vamos dividir entre os dois grupos. Segundo passo vai ser qual? Tentar identificar qual é qual. Vejam, essa palavra que está aqui, ó, é alto. Por exemplo, nós podemos concluir o quê? Que ela não pode ser uma preposição, porque a preposição liga quem vem antes a quem vem depois, e ela está no final. A mesma coisa com conjunção. Conjunção liga termos, ele faz conexões. E ele também não pode vir no final. Então ele também está fora. O advérbio é um termo invariável que pode fazer esse serviço. A interjeição é uma emoção, é uma estrutura à parte, nunca se liga a coisa alguma. Por quê? Porque ela é uma expressão de um sentimento, de uma emoção, e ela não está ligada à estrutura sintática. Resultado, a única coisa que sobra para nós realmente é que a palavra seja um advérbio. Vejam, o que eu fiz? Ao invés de buscar a classificação de um advérbio, eu estou primeiro limitando entre as palavras que flexionam, que estão aqui em cima, e as palavras que não flexionam, que estão aqui embaixo. A partir da divisão em dois grupos, eu procuro compreender. Eu sei que alto é uma palavra, altos é uma palavra que flexiona, tá? E ela tem algumas funções. Ela não pode ser um substantivo, por quê? Porque ela não diz, ela não nomeia coisa alguma. Não pode ser artigo, porque artigo nasce para determinar o substantivo em seu gênero e número. O numeral dá quantidade. O pronome faz o trabalho de substituição ou acompanhamento. Então, o que sobrou para ele? Ele é um adjetivo. Eu tenho duas maneiras de sempre resolver qualquer questão. Eu posso estabelecer o que aquele elemento é ou o que aquele elemento não é. Isso é que vai estabelecer relações racionais semelhantes às que desenvolveram a gramática inicialmente e vão tornar muito mais fácil para nós a compreensão. Lembre-se, nós passamos muito tempo na escola aprendendo os nomes das coisas. Isso daí não interfere na nossa fala, na nossa escrita e na nossa leitura. Então, é porque, para passar por esse processo de nomeação, houve o que? A tentativa de colocar a criança próxima da alfabetização, mas agora dentro das regras gramaticais. Daí a razão de tantos traumas. Fique atento. Provas de concurso público não trabalham especificamente com nomenclatura e com definição, mas sim com a sua aplicação lógica, com a sua aplicação básica. E é sobre isso que nós vamos continuar falando.